Meus amigos, logo quando eu entrei na Fundação Getúlio Vargas, o grande professor Mário Henrique Silos, apesar de já estar doente, ele aparecia de vez em quando. E numa dessas sua ida para lá, ele teve reunião com algumas pessoas e uma delas eu precisava falar. Um assunto urgente e eu tive que entrar na reunião e por acaso, sorte minha, a reunião tinha acabado e ele estava simplesmente batendo um papo muito formal. O Silas era muito alegre, muito divertido. Então, ele dizia o seguinte: toda vez que alguém o denunciava, ele entrava com processo judicial, processo penal. E, evidentemente, fazia a pessoa provar a denúncia. E, obviamente, qualquer pessoa que o denunciasse, ele imediatamente entraria com o processo judicial, porque, dizia ele, eu sou uma pessoa correta, eu sou ético, eu sou honesto, e se alguém vai me denunciar, vai ter que provar. Muito bem. Algum tempo mais tarde, o Lula sugeriu numa entrevista a um jornal que o ministro da Fazenda daquela época, o Pedro Malan, tinha tomado umas medidas no seu ministério que beneficiaria os amigos dele, os correligionários dele. O Malan simplesmente não disse nada, enfiou-lhe um processo judicial em cima do Lula. Só que o bravateiro, né? O homem que para todo mundo, todos eram corruptos, ele teve que botar o rabinho entre as pernas, porque senão ele ia pagar uma multa muito alta, danos morais, e dizer que realmente ele não tinha intenção de acusar o Maluf, e obviamente o processo ficou por isso mesmo. Agora eu fico pensando, como tanta denúncia, um atrás do outro, o Lula, bravateiro do jeito que é, acusador, viveu a vida toda acusando todo mundo de corrupto, congresso de picaretas, etc. O Valério faz uma entrevista para o Ministério Público, uma denúncia no Ministério Público, e o denuncia de vários crimes. E o Lula não diz absolutamente nada sobre isso. Não fala, ficou murcho. De repente, o Lula ficou murcho, não fala mais. Qual seria o papel de um ex-presidente da República que fosse realmente, de fato, uma pessoa ética, uma pessoa honesta, uma pessoa que realmente é uma pessoa íntegra? Deveria imediatamente levar o Valério às barras da justiça e fazer com que ele comprove. Inclusive, eu acho que é uma ameaça que o Valério faz, que tem 4 ou 5 vídeos escondidos na diferentes casas, que esses vídeos são comprovantes da participação do Lula no Mensalão. Eu, fosse o Lula, eu entraria com processo judicial e fazia com que o Valério comprovasse isso. Não é? Quem não deve, não teme. Muito bem. Ontem ou anteontem, eu estava olhando, vendo a televisão, quando apareceu um quadro lá, onde o Carlinhos Cachoeira, dentro de um carro, o repórter o acompanha dentro do carro e ele diz: o PT tem que ter cuidado comigo, porque eu sou a garganta profunda do PT. Para algumas pessoas que talvez não lembrem mais disso, Garganta Profunda era o nome que tinha o denunciador do processo do impeachment contra o Nixon. É o homem que tinha as informações que o condenou, ou que o condenava. E esse
na linguagem jornalística, entre aquelas pessoas que sabiam do caso, o garganta profunda era a pessoa que não aparecia, mas é ele que trazia todas as informações que levaram o presidente Nixon dos Estados Unidos a renunciar em função das denúncias. Então, ora mais, quem é o PT? O PT que detona todo mundo, o PT que esbraveja, o PT que denuncia, o PT que chama todo mundo de corrupto, e o PT não diz nada. O PT não vai processar o Carlino Cachoeira, não vai levá-lo à justiça para que ele diga o que ele tem nessa garganta profunda? Né, meu amigo? Quem não deve, não teme, tá certo? Então, e outra coisa mais, eu fico impressionado por que o Lula ainda não foi indiciado. Aliás, foi até indiciado, ficou com os bens suspensos em função daquele empréstimo do BMG, empréstimo consignado nas folhas de pagamento para os aposentados do INSS, e ele assinou aquilo. Aquilo para mim, eu não sou jurista, não sou advogado, não sou nada, mas se o BMG é o banco que está no mensalão, é o banco que financia toda a compra de votos desejada e ansiada, né, pelo governo do PT, para que todos os seus projetos fossem aprovados, ou seja, uma democracia comprada, tá certo? Então, eu fico me perguntando, poxa, por que com evidência tão grande dessa, já que o BMG é o banco do mensalão, é o banco que financiou o mensalão, é o banco que, apesar dos outros bancos terem se inscrito primeiro, ele saiu na frente para fazer o empréstimo, taxas altíssimas naquela época ainda. Taxas altíssimas, porque se você considerar que era empréstimo em consignação, ou seja, não havia risco nenhum para o banco fazer aqueles empréstimos para os aposentados, a taxa deveria ser muito mais baixa, porque o encarecimento maior da taxa está no risco. Então, esse empréstimo tinha uma taxa muito alta em função disso. Obviamente, isso para beneficiar o BMG, que estava financiando a compra de votos. Então, naquele instante, eu que não sou jurista, eu entendo que naquele instante estava não só a digital, estava a assinatura do Lula na operação do mensalão. Ele deveria ser indiciado e ser julgado e, obviamente, condenado se a prova fosse suficiente. Mas não, ele foi denunciado, os bens dele foram suspensos por causa disso, mas um juizinho qualquer desse aí deu uma desculpa muito relapsa e permitiu e arquivou o processo. Eu acho que esse processo tem que voltar e vai voltar em função de todas essas denúncias que estão surgindo. Olha, eu não sei onde é que vai dar isso. Prevejo até uma crise institucional. E o que mais me preocupa em relação ao desfecho disso, que poderá ser uma crise institucional, é que não temos oposição. Não temos líderes em quem possamos confiar. E essa crise institucional pode ser pior ainda. Pode ser que esses homens que estão aí no poder, que estão fazendo o que estão fazendo, continuem no poder e com força dobrada, porque não temos oposição. Não temos líderes neste país. Então eu vejo o Brasil passando por momentos difíceis. Espero
que isso não aconteça, mas não estou vendo uma saída legal para o que está acontecendo. Ok, meus amigos, dê uma lida nisso aí, muito obrigado e até a próxima.